Quando a gente vê uma pessoa de oração, e quando a gente não tá uma vida de oração, a gente ora porque serve a Deus. Então, dava uma dificuldade tão grande na minha vida. Eu achava que era muito difícil ter uma vida de oração. Eu olhava para os pastores, para as irmãs, eu via que elas oravam e eu queria ter uma oração constante, sabe? Porque às vezes, na minha adolescência, eu orava muito por necessidade. Aí eu preciso, eu sei do resultado, eu sei que funciona, eu vou lá e oro ao Senhor, leio a minha Bíblia, e oro para deitar, oro para levantar, e às vezes com sono, ai, Senhor, obrigado, Jesus, por esse dia. E orava assim. Aí quando eu vi alguém na prática que orava, que aquilo me tocava com a força que a pessoa tinha de orar, eu, ao invés de eu falar assim, é mesmo, eu vou orar, eu me sentia assim, é difícil demais, não consigo ser desse jeito. Eu via uma dificuldade. Mas um certo dia, eu precisava mesmo, eu estava ainda, né, nova, e eu comecei então a orar. E eu falei assim, Deus, eu vou fazer 100 dias, orando 10 vezes ao dia. Então foi a minha primeira jornada de uma oração constante. Eu consegui, eu marquei, né? Fui marcando 100 dias, todos os dias eu orava 10 vezes ao dia. Então, isso mudou a minha vida. Foi a minha primeira vida de oração constante. E não era oração grande, era oração assim, 5 minutinhos só, porque eu orava, abria a palavra, lia 2, 3 versículos, mas depois, mais à frente, eu já comecei a ler mais, eu comecei a orar mais tempo, mas eu cumpria 10 orações diariamente, todos os dias. E isso mudou minha vida de oração, isso mudou a conduta da minha vida. Eu mudei de cidade, Deus me colocou no lugar certo, eu estava em lugar que não era o que Deus tinha preparado para mim, e Deus me colocou no lugar certo. Deus começou a mudar a minha vida, o meu trajeto, a minha personalidade, a minha pessoa. Eu comecei a saber o que Deus queria então para mim. E foi maravilhoso, foi uma coisa assim maravilhosa. Eu comecei a jejuar mais por causa de uma campanha de oração. Mas não era só por causa de uma campanha, é porque a gente começa a orar e a vida vai desenvolvendo. Então, quero te motivar hoje, quero te motivar, te chamar à oração. Busque ao Senhor. O Senhor Jesus, Ele tá para nos atender, para nos ouvir. E quando nós clamamos, Ele ouve, porque Ele quer uma oração. A Bíblia fala assim, orai sem cessar. E é sem cessar mesmo que devemos orar. E por muitas vezes foi muito difícil. E se você não tem uma vida de oração, é necessário que você comece agora. Começa porque Deus quer te ouvir. Deus precisa agir na sua vida, mas Ele age conforme a sua vida de oração. É necessário. Muitas bênçãos ficam presas porque a gente não ora o tanto que precisa. E eu preciso melhorar muito mais para chegar num nível que eu acho que está adequado. Então, mas no meu início eu comecei assim, eu orava 10 vezes ao dia. E aí depois eu terminei a campanha de 100 dias e aquilo mudou a minha vida. E aí eu comecei a ver que eu não podia viver sem oração nunca mais. Já não era mais uma oração só na minha necessidade. Já não era mais uma oração só quando eu estava aflita. Não, passou a ser vida de oração, porque agora eu tinha uma necessidade. Então, no início, comece por quantidade. Não preocupa. Eu fiquei sabendo que fulano ora tantas horas. Não, não vai por aí, não. Começa. Se você não tem como orar 10 vezes, comece a orar 3. Vamos, né, pegar o exemplo de Daniel, que orava 3 vezes ao dia ao Senhor. E aí, então, começa a orar 3 vezes ao dia. 3 vezes. E não precisa ser oração grande, mas começa. Nós precisamos orar. E a oração muda tudo. Na palavra fala que a oração de um justo tem muitos seus efeitos. Mas eu não sou justo, eu sou falho, sou pecador. Comece a orar, porque através da oração vem a santidade. Por que a santidade? Porque a gente começa a ter contato com Deus. E quando nós começamos a ter contato com Deus, a santidade dele é transferida para a nossa vida. Gente, é maravilhoso. Precisamos melhorar sim. E você vai conseguir orar. Mas comece a orar. Temos que ter uma oração na prática. Então começa 3 vezes. 3 vezes por 10 dias. Depois você aumenta 4 vezes. E o tempo? Que seja 5 minutinhos. Né? Ora, lê uns versículos da palavra. Isso vai ser alimento. E busca o Senhor. Ele está de braços abertos para ouvir sua oração.
Então comece. Essa é uma mensagem de oração na prática, porque quando a gente olha para uma pessoa que ora muito, e as pessoas já falam, tem que orar, ora, busca o Senhor, vai orando, vai buscando o Senhor, busca o Senhor. É assim, só que às vezes muitos não contam o que eles fazem. E por muitas vezes eu não contava. Aí, mas eu tive que fazer visando a Bíblia mesmo. Hoje não vai dar para me explicar tudo direitinho, como que foi isso, o que que eu olhava para mim copiar da própria palavra, mas assim, muita coisa eu não sabia o que fazer. Eu não sabia. Mas é por isso que agora eu estou falando aqui, o que que eu estou fazendo. Não tem a ver. Hoje minha vida de oração não é dessa maneira. Mas é porque é necessário que oremos. É necessário e mudou a minha vida. A oração mudou a minha vida e tem mudado cada dia mais. E então, quando eu vi as mulheres de oração, irmãs de oração, homens de oração, eu achava que era impossível para mim porque eu não sabia como fazer pequenininho. Porque vai crescendo, a gente vai orando, vai crescendo, aquela intimidade com Deus, aquela vontade de estar com Deus começa a vir. Não é de uma vez, não é assim, então tá, a partir de hoje eu vou orar. Não, não é assim, você tem que ir, vai caminhando, a partir de hoje você vai orar e vai aos poucos, porque você vai ter uma batalha espiritual, a nossa carne também luta, e o mundo, a correria da vida, o trabalho, casa, isso, aquilo, aquilo outro. Então é muita coisa que se opõe na oração. Mas quando a gente começa mesmo devagarzinho, e por muitas vezes, depois que eu já tinha passado essa fase de ser 10 vezes ao dia, eu tinha uma decadência. E às vezes eu conseguia orar poucas vezes ao dia, aí eu voltava de novo e fazia campanha de 10 vezes ao dia de novo. E mesmo que fosse pequenininha, com poucos versículos, mas eu voltava de novo e fazia. Por quê? Porque às vezes a nossa vida dá altos e baixos, né? Mas o Senhor sustentou e tem me sustentado, e por isso que eu quero te motivar a orar. Porque o Senhor Jesus, ele está pronto para ouvir a nossa oração. E não estou aqui falando como alguém que está falando de outra pessoa, estou falando do que aconteceu na minha vida, do que Deus fez na minha vida e tem feito na minha vida. Eu quero compartilhar com você sempre algo de oração aqui. E comece a orar. Comece pouco, comece pouco. Se você tem tempo para 3 vezes no dia, comece 3 vezes. Faça a oração pequena, leia a palavra, mas vamos orar, vamos buscar o Senhor. Deus abençoe.